Olá pessoas, eu sou Maurício dos Reis, professor de Física e preocupado com a pressão de estudar por Enem à distância. Bom, vamos lá. Esse é o segundo vídeo da série Máquinas Térmicas, a série onde nós vamos entender os princípios de funcionamento e a importância histórica desses artefatos que nos trouxeram para a civilização industrial que nós somos hoje. Pois bem, o jeito mais simples de você entender o que é uma máquina térmica é você visualizar que ela é um dispositivo que transforma energia térmica em energia mecânica, ou seja, gera movimento a partir de uma troca de calor. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de uma série de transformações em gases. E como é que a gente vai entender essas transformações nos gases e logo o funcionamento das máquinas? A gente vai entender primeiro falando um pouco sobre a física dos gases, entendendo como é o comportamento dos gases, para a gente então entender suas transformações termodinâmicas, tema do nosso próximo vídeo, e aí sim entender as máquinas térmicas. Vamos lá? Bom, para entender melhor a física dos gases, a gente vai precisar estudar aquilo que a gente chama de variáveis de estado. São as grandezas que dizem respeito às características do gás num determinado momento. Tá bom? E a primeira delas é a pressão. Pressão, de maneira genérica, é sempre a relação entre uma força e a área na qual ela é aplicada. É graças à diferença de pressão, por exemplo, que se você precisar, por algum motivo, tem que ser um bom motivo, subir num telhado para fazer alguma coisa, sei lá, o que você faz em cima do telhado, você vai, ao invés de pisar diretamente em cima da telha, andar em cima de uma tábua. Quando você pisa diretamente em cima da telha, todo o peso do seu corpo está concentrado numa área muito pequenininha, que é a área dos seus pés. Isso faz com que a pressão seja alta sobre a telha. Se você, por outro lado, pisa em cima de uma tábua, você distribui o seu peso numa área muito maior. Distribuindo seu peso numa área muito maior, você faz com que a pressão sobre a telha seja menor. Logo, o risco de cair também. Sabe? Então, pressão é isso. Pressão, de uma maneira genérica, independente do nosso estudo de gases, é a relação entre uma força e a área na qual aquela força é aplicada. E quanto aos gases? Bom, como os gases eles tendem a ocupar sempre o maior espaço possível, a pressão de um gás ela está associada ao choque que existe, às colisões que existem entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente onde ele está contido. Então, a pressão de um gás ela tem a ver com isso, com a necessidade que o gás tem de se expandir para ocupar o maior espaço possível. Então, isso provoca colisões com as paredes do recipiente onde ele está contido. Pois bem, para medir pressão, a gente tem um monte de unidades de medida diferentes, mas muitas mesmo. E a gente usa, nesse nosso contexto aqui, basicamente duas mais importantes. O padrão do Sistema Internacional de Unidades, que é o Pascal, onde 1 Pascal equivale a uma força de 1 newton aplicada sobre uma área de 1 metro quadrado, e a atmosfera, onde 1 atm equivale à pressão exercida pela atmosfera sobre você quando você está ao nível do mar. E qual é a relação entre as duas? A relação entre as duas é mais ou menos simples. 1 atm é aproximadamente 100.000 Pascal. Volume. A nossa segunda variável de estado vai ser o volume. Volume, falando de maneira genérica, é o espaço que alguma coisa ocupa em 3 dimensões. Bastante simples. Com relação aos gases, determinar o volume que ele ocupa é extremamente importante. Por que é tão importante? Porque, diferente dos líquidos e dos sólidos, os gases são muito compressíveis, eles podem ser comprimidos. Isso significa que o volume deles pode variar muito facilmente. Pois bem, no dia a dia, a gente está acostumado a usar volume como medida da quantidade das coisas. Por exemplo, quando você vai comprar refrigerante ou quando você vai comprar leite, você compra litros de refrigerante ou litros de leite. Rigorosamente falando, litro não é uma unidade de quantidade de massa. A quantidade de massa seria dada em quilogramas. Litro é a unidade do volume que é ocupado por aquela massa. Mas bem, num líquido, esse volume não varia. Esse líquido não é tão compressível quanto um gás. Então, numa boa, você pode falar que 2 litros de refrigerante é sempre a mesma quantidade de refrigerante. Agora, 2 litros de um gás, isso não é verdade. É por isso que a gente, de maneira alguma, pode confundir volume de um gás com a quantidade daquele gás. Porque os gases são compressíveis. Eles podem ocupar volumes diferentes e essa variação de volume pode acontecer de uma maneira muito fácil. Tá bom?
Então, por favor, não confunda volume com quantidade. E como é que a gente mede volume? Quais são as unidades de medida que a gente utiliza? Também duas. Uma, do padrão do Sistema Internacional de Unidades, que é o metro cúbico. Um metro cúbico é o volume de um cubo, cujas arestas valem 1 metro. E a unidade que a gente usa no dia a dia, que é o litro. O que é o litro? O litro é uma divisão em 1000 do metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico tem 1000 litros. A gente usa essa unidade de litro no dia a dia porque, convenhamos, 1 metro cúbico é coisa pra caramba. Imagina você chegar na padaria para comprar refrigerante e pedir só Coca-Cola em metros cúbicos. Não rola, né? Então a gente tem dois padrões de medida, então. O metro cúbico, que é o padrão do Sistema Internacional, e o litro, que é mais comum no nosso dia a dia, onde 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E por fim, nossa terceira e última variável de estado de hoje é a temperatura. Bom, temperatura, a gente falou bastante sobre isso no último vídeo, né? Vamos só relembrar? Temperatura é o grau de agitação médio das partículas de um sistema. E como é que a gente mede temperatura? A gente mede temperatura em Kelvin, unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas, ou graus Celsius, unidade mais comum no dia a dia. Como é que a gente transforma de um para o outro? Também é bastante simples. A temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Bom, é fácil imaginar que essas grandezas não são totalmente independentes entre si. Se, por exemplo, a temperatura do gás que está contido num recipiente aumentar, isso significa que a agitação das moléculas dele aumentaram também. Consequentemente, elas vão colidir mais com as paredes do recipiente. Isso vai fazer com que a pressão do gás também aumente. Então, como é que a gente faz a relação entre pressão, volume e temperatura? Para poder entender essas transformações e como é que é possível utilizar essas transformações numa máquina. A gente primeiro faz uma aproximação. A gente primeiro restringe o nosso trabalho, aqui na educação básica, ao que a gente chama de gases ideais. O que são gases ideais? Gases ideais são aqueles onde você pode desprezar completamente a colisão entre as partículas e a interação entre elas. Se você faz isso, a energia total do sistema é simplesmente a soma das energias individuais das partículas e se torna muito mais fácil de se lidar. Quando nós temos um gás ideal, a relação entre pressão, volume e temperatura é dada pelo que a gente chama de equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Bom, vamos lá. PV e T é fácil. Pressão, volume, temperatura. Agora, o que são esse N e esse R? Bom, lembra que volume é uma péssima ideia associar ele à quantidade de gás? Então, o N serve para isso. N é o número de mols daquele gás. O número de mols está associado à quantidade de matéria que tem ali. Está associado à quantidade de gás que tem ali. Quanto maior o número de mols, maior a quantidade de gás. E o R é o que a gente chama de constante dos gases ideais. E como o próprio nome já dá a entender, ela é constante, tem sempre o mesmo valor. Por ela ser constante e ter sempre o mesmo valor, você não precisa se preocupar com ela. Ela sempre vai ser fornecida para você. É muito comum, por exemplo, que se use o valor R é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Notou essa unidade escrota? Atm litro por mol Kelvin? Pois bem, parece uma unidade esquisita, parece um troço horroroso. Mas, como a equação de Clapeyron é uma equação meio ruinzinha de se lembrar, ela tem muitos termos, essa unidade do R é sua melhor amiga nessa hora. Essa unidade vai te dizer quais unidades de medida você vai usar para a pressão, para o volume e para a temperatura. Ela vai te dizer se você precisa, por exemplo, converter a unidade no seu problema. E ela vai te ajudar a relembrar as fórmulas. Vamos ver como é que ela te ajuda a relembrar as fórmulas? Bom, vamos lá. O processo é bastante simples. Primeiro, as unidades. ATM. ATM é a unidade de quê? ATM é a unidade de pressão. Se ATM é a unidade de pressão, significa que no seu problema a sua pressão tem que estar medida em atmosferas. Litro. Litro é a unidade de quê? De volume. Isso significa que no seu problema, para resolver usando esse cálculo, o seu volume tem que estar medido em litros.
E Kelvin, Kelvin é a unidade de temperatura. Isso significa que, para fazer as contas usando esse valor, a sua temperatura precisa estar em Kelvin. Então, a primeira coisa que essa unidade te ajuda a fazer é definir se você precisa ou não converter a unidade. Segundo, a fórmula. Esquece o valor, pensa só na unidade. R é igual a ATM, litro, por mol, Kelvin. ATM é a unidade de quê? Pressão. Litro é a unidade de quê? Volume. Dividido por mol é a unidade de quê? Número de mols. E K, Kelvin, é a unidade de quê? De temperatura. Se eu pegar o N e o T, que estão aqui dividindo, e jogar para lá multiplicando, R vezes N vezes T é igual a PV. Aqui nesse estágio a sua equação já está pronta, mas se você quiser reorganizar para deixá-la bonitinha, bom, a ordem dos fatores não altera o produto. nRT é igual a PV. Se nRT é igual a PV, PV é igual a nRT. E está aí a sua equação de Clapeyron saindo direto da unidade da constante dos gases ideais. E aí, entendeu? Que tal agora praticar e resolver alguns exercícios? Não se esquece de inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que ainda está totalmente perdido estudando à distância. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha. Se você não curtiu esse vídeo, deixa um joinha. E bom, dúvidas, desabafos, testemunhos, deixa aí nos comentários que eu prometo que eu vou ler tudo.